Seu piso vinílico está soltando, está com aberturas e você não sabe como resolver, antes de jogar tudo fora, assiste esse vídeo, nós vamos dar dicas de como resolver esses problemas. Olá, eu sou Maurício Souza, gerente comercial da Ligue Pisos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como resolver alguns problemas que você possa estar tendo no seu piso vinílico. O problema mais comum que a nossa audiência pergunta e alguns clientes perguntam na hora da execução do piso, eles percebem que com o uso, o piso começa a ter retração na cabeça dele, né? A maioria dos pisos, a configuração é um retângulo, dois lados grandes, dois lados menores. A gente chama de cabeça os lados menores. A régua ela começa a retrair, ficar um pouquinho mais longe da régua seguinte e da régua anterior também, né? É um pouco mais difícil ter esse tipo de problema na lateral. Normalmente é na cabeça. O que pode estar acontecendo? Primeiro ponto é você saber dizer se o seu piso é clicado, que é aquele encaixe sem cola, ou colado. Vamos falar do problema nos dois casos que podem estar acontecendo. Se o seu piso for o colado, ele foi fixado com a cola, quais são os problemas mais comuns que a gente vê na retração de cabeça, né? Quais são os motivos para que isso aconteça no sistema colado? Normalmente, existem casos que é qualidade do piso vinílico. Se você às vezes você optou por um piso muito barato, alguma coisa já que não tem tanta qualidade, o que que vai acontecer? Esse piso ele não é estável, né, ele não tem os componentes para manter ele estável no lugar. Então ele fica andando, né, você pega um dia de calor, ele dilata, ele cresce, à noite esfria, ele encolhe, no outro dia calor ele cresce, encolhe, porque ele não tem os componentes que o mantenham estável com relação às suas dimensões. Você só vai conseguir consertar isso se o piso ainda estiver em condições de uso, ou seja, podendo ser reaproveitado apenas com o problema nas frestas. Você precisa contratar um profissional, ele vai remover essas réguas e fazer a aplicação com a cola correta. Qual a cola que mais fica estável nessa situação? Ou de um piso um pouquinho inferior a nível de estabilidade dimensional, ou uma situação de realmente cola fraca que você tinha. A gente indica a cola Ultra da Quartzolite. Ela é a cola mais forte das que nós trabalhamos, indicadas para piso vinílico colado. Se o seu problema for no piso, a retração de cabeça no piso vinílico clicado, qual pode ser o problema? O piso clicado tem dois tipos, existe o PVC, que o miolo é borracha, e existe o SPC, a gente já falou em alguns vídeos anteriores. O SPC é onde a gente enfrenta maior índice de retração de cabeça, porque a régua fica solta, ela não tem cola no chão, e você vê que ela abre e fecha. Quando você dá um chutinho nela de leve, ela fecha. Você dá um chutinho contrário, ela abre. Isso acontece também no PVC, né, mas acontece mais no SPC. Se acontecer no PVC, provavelmente esse piso não foi clicado até o final durante a montagem, tá? O piso clicado ele tem um ciclo, né? São cliques que uma régua entra a 45 graus dentro da fêmea, com a pontinha dela que é o macho, você clica ela até o final e você desce pressionando ela contra o encaixe e faz esse tipo de fixação. No PVC, 90% dos casos de retração de cabeça é o piso que não foi clicado. Como resolver? Existem duas maneiras, uma que é realmente efetiva e uma que é um paliativo para resolver o seu problema. No caso, só reforçando, a gente está falando nesse momento do PVC, né? O PVC, o que que você pode fazer? Conseguir ou desmonta e monta corretamente, que é a forma totalmente efetiva, tem que contratar um profissional que tem experiência para ele poder clicar ele até o fim e fazer a montagem total. Ou então, se for, puxa, isso acontece só em uma régua. Normalmente, a gente tem um pouquinho de experiência, essa régua ela está na entrada de um corredor, né? Você está indo da sala, você entra no corredor, normalmente a gente faz uma curva, né? Nessa curva é onde você freia o seu pé e você força a régua, aí ela abre. Maior evidência é ou na porta dos quartos, que você está no corredor e vira, ou na porta do corredor em relação à sala, que é onde você vira para entrar.
Se isso estiver acontecendo no seu PVC e eventualmente uma, 2 réguas, ela volta para o lugar quando você chuta, você pode passar um pouquinho de cola para resolver o seu problema. Que cola? Cola de cano, cola de PVC, aquela cola tigre que se usa em conexões de PVC para canos mesmo, né. É o mesmo material ou uma variação, né, do próprio produto de PVC, você passa, limpa bem o encaixe, né, assopra, passa um aspirador, passa um paninho, tira a sujeira, porque às vezes o piso ficou aberto, juntou sujeira ali. Se você reencaixar a fêmea sem limpar no macho, ela não vai ter o mesmo espaço para encaixar, devido a essa sujeira, vai dar retração, não vai ficar perfeito. Assopra, aspira, limpa, passa um pinguinho de cola e volta com essa régua. Antes de passar a cola, tenha certeza que o piso vai voltar. Faz teste sem cola, né? Volta ele, encaixou, ficou legal? Limpa, passa a cola, volta ele. Cara, pode, acho que no máximo 10 minutos a cola não vai abrir mais, tá? Observação, quando você fizer isso, vê se a cola, se a régua anterior também veio junto. Porque às vezes você faz isso nessa, a de trás abre. Você vai ter que fazer o mesmo procedimento até chegar no rodapé, para deixar com que o vão que abra na última régua fique sob o rodapé, embaixo do rodapé. Você não vai ter nenhum tipo de problema. Se o seu piso for SPC, que o miolo dele é rígido, a gente se for uma régua, 2 réguas, é até mais fácil você fazer com a cola. Por quê? Como ele é rígido, normalmente ele anda mais facilmente, né? Ele não tem tanto atrito no chão, porque ele tem mineral na composição dele. O SPC não é PVC no meio puro, né? Ele é um PVC misturado com minerais, né? Com pedra. Então ele é rígido, ele desliza mais, né? Se for uma ou 2 réguas, é mais fácil resolver. Você vai fazer o mesmo procedimento: limpa macho, limpa fêmea, passa um paninho, aspira ou assopra, passa a cola, faz o teste para ver se as outras réguas estão vindo, vai chutando devagarinho. Por que devagarinho? Essa régua, se você chutar ela muito forte, lembra que ela é rígida, ela vai bater na régua da frente e pode lascar. Então tem que ser bem devagarinho, chutes com o pé, sola de tênis, você vai chutando ela bem devagarinho, ela vai encaixar no lugar, vai fazendo na sequência da fileira, vai ficar legal. Se a área afetada for piso vinílico em SPC, que é esse rígido com mineral, e for uma área grande que está acontecendo, aí você vai ter um problema um pouquinho mais sério. Por quê? Provavelmente foi instalado esse piso em cima de um contrapiso muito irregular, sem as devidas preparações, né? Tem alguns revendedores que não têm tanto conhecimento técnico que indicam esse piso: o seu contrapiso não está muito legal, vamos pôr o SPC porque ele é rígido, ele é menos exigente de contrapiso. Engano. Por quê? Por ele ser rígido, você imagina, a régua entra de macho e fêmea frontal e macho e fêmea lateral, né? Você vai ter um pedacinho de régua que seria o macho dentro da fêmea da régua sequente. Ele é rígido também, ele é o mesmo material, ele é o miolo da régua. Se você tem um contrapiso desnivelado, quando você pisar um adulto ou passar um móvel sobre esse ponto, o que que vai acontecer? Se tiver, vamos supor que justo nesse encaixe tem uma bacia, uma valetinha no contrapiso. Quando você pisar, ele vai fazer assim, vai quebrar o macho dentro da fêmea. Aí você vai ter um problema. Por quê? Normalmente o macho não chega a sair totalmente da régua, mas ele cria uma fissura nele que não deixa mais ele rígido, então ele fica mole e a régua fica se movimentando. Por que que eu acho que nesse caso você já vai ter um problema maior? O único jeito de salvar esse piso, como ele já tem clique quebrado, é desmontar o piso e montar ele totalmente colado. Esse é o maior problema nesse caso, tá? Se for, agora a gente voltando à parte do piso colado, né, a gente falou um pouquinho do clicado. O colado, com a retração dele, você mudando a cola, consegue resolver. O clicado, se for PVC normal, você vai ter que fazer esse procedimento de batendo, limpar, passar cola, se for pontos isolados. Se for uma área maior, provavelmente ocorreu o caso de não encaixe totalmente no curso de macho e fêmea, tem que desmontar ele inteirinho. Se for SPC, se for uma régua só, muito facilmente você vai bater ela com um pouquinho mais de menos força, né, para ela não ter o choque, e encaixar lá na cola. Se for uma área maior, desmontar com maior cuidado. Como eu falei, o macho não chega a destacar da régua.
Mas se na montagem a pessoa não tiver habilidade, né, quem estiver fazendo o serviço, quem estiver executando o serviço não tiver habilidade, aí sim vai quebrar o macho dentro da fêmea, aí você vai perder o peso. Se você precisar de maiores, informações sobre esse tipo de problema, entre em contato com a nossa equipe. A gente vai conseguir te orientar um pouquinho, manda um e-mail para gente, é só entrar no nosso site, tem nosso e-mail lá, a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Muito obrigado.